Olá, boa tarde. Está começando mais um Palavra Aberta. O processo eleitoral deste ano foi marcado por uma série de mudanças, entre elas a alteração da data por conta da pandemia do novo coronavírus, até as novas regras para combater as fake news. Para sabermos mais sobre os impactos jurídicos nas eleições deste ano, nós vamos conversar com o advogado Daniel Oliveira. Boa tarde, doutor Daniel. Seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Boa tarde a todos da TV Assembleia, do programa Palavra Aberta. É um prazer estar falando com vocês e dizer da satisfação da gente estar abordando um tema tão relevante, que envolve a democracia, que envolve as eleições de 2020 e também as nuances jurídicas relacionadas ao pleito eleitoral deste ano. Doutor Daniel, o prazer é todo nosso, ainda mais como o senhor falou, de um tema tão importante que é realmente... a da nossa democracia, a nossa oportunidade de votar e o nosso direito de votar. A gente teve as eleições de 2020, as eleições municipais, no último dia 15 de novembro. E aí com uma série de mudanças, não foi isso? Isso, as eleições de 2020, elas estão marcadas, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista político, pela questão da pandemia, A pandemia, ela foi um elemento decisivo no contexto das eleições, na medida em que ela impactou, seja com relação ao calendário eleitoral, O calendário eleitoral ele foi alterado, as eleições eram para já ter acontecido no mês de outubro. Houve uma emenda constitucional ali, em meados de abril, no início de abril deste ano, a emenda constitucional número 107, que alterou o calendário eleitoral, colocou as eleições do primeiro turno para 15 de novembro e colocou o segundo turno para 29 de novembro. Então, esse foi o primeiro grande impacto e a primeira grande mudança das eleições de 2020 relacionada à pandemia, que foi a questão do calendário eleitoral. E no decorrer do processo eleitoral, tivemos também uma série de nuances, como a questão das restrições da própria propaganda eleitoral. Tivemos municípios no Piauí, no Brasil, em que juízes editaram portarias limitando a realização de caminhadas, carreatas, comícios em geral. Então, isso tudo tem a ver com essa questão do impacto da pandemia nas eleições de 2020, E esse impacto ele está diretamente relacionado a essas fases do processo eleitoral, seja a fase anterior, a fase da pré-campanha, envolveu um pouco a questão do registro de candidatura e principalmente na fase da propaganda e no dia da eleição. Doutor Daniel, o ano de 2020 para as eleições também foi um ano importante, porque no ano de 2019 foi sancionada a lei, a reforma eleitoral foi sancionada pelo presidente. E aí passou a vigorar no pleito deste ano. Também foi um marco inicial aí de novas mudanças, não é isso? Isso, eu diria que as eleições também deste ano, elas tiveram duas mudanças importantes em termos de atualização jurídica da legislação. Uma delas é essa questão das coligações, o fim das coligações para vereador, as eleições de vereador que já aconteceram em todo o Brasil, elas foram marcadas por quê? Porque anteriormente se podia fazer coligação para vereador e para prefeito, e agora só se pôde fazer coligação para prefeito e vice-prefeito. No caso dos vereadores, os vereadores concorrem em chapa própria, em chapa pura do partido político que eles estão filiados. E dentro dessa lógica, cada partido teve que se organizar, montar sua própria estratégia política para ter o maior número de vagas na Câmara Municipal. E isso trouxe uma série de reflexões, do ponto de vista político e também jurídico. Alguns partidos deixaram de apresentar candidatos, outros apresentaram mais candidatos. Há uma tendência aí, com essa nova sistemática de que os partidos nanicos, eles estejam ou tenham perdido força, do ponto de vista político, porque a tendência natural é agora os partidos grandes ou de médio porte incorporarem
as lideranças políticas para fazerem o maior número de parlamentares. Então, esse tema, né, que envolve a questão da não coligação para vereador, ele também foi um tema decisivo, né, e fruto dessa mudança na legislação eleitoral. Uma outra mudança importante foi a questão do combate às fake news, né? A fake news foi considerada crime, criminalizada no direito eleitoral brasileiro, né? A partir de uma mudança no Código Eleitoral aprovada em 2019, e essas duas mudanças, uma com relação à não existência de coligação para vereador e outra uma mudança mais firme na propaganda eleitoral, criminalizando as fake news, eu diria que são dois marcos jurídicos importantes na evolução do direito eleitoral e também da própria da legislação eleitoral como um todo. Doutor Daniel, pegando esse gancho aí que o senhor falou das fake news, algo bastante, vamos dizer, forte dessas eleições, inclusive com o uso de fake news, foi as redes sociais, né? A pandemia, eu acho que foi uma aliada, vamos dizer assim, nesse ano de 2019, nas campanhas feitas por meio das redes sociais. E as fake news, que são bastante usadas nesse meio, também foi mais intenso isso, né? A gente teve essa participação da internet de forma mais intensa nessas eleições. Isso, a internet ela e tem sido cada vez mais decisiva, né, no processo eleitoral. A propaganda de internet, o impulsionamento, né, a força das redes sociais, como se costuma colocar, ela foi muito decisiva. Nós tivemos campanhas, não se imaginava até a eleição passada de presidente da República, que partidos com 10 segundos, com 20 segundos, eles pudessem atingir o eleitorado, se comunicar com o eleitorado. Tem uma expressividade tão grande, né? Tem uma expressividade tão grande, não é isso, doutor? Isso, exatamente. Então, dentro dessa lógica, né, esse momento que anteriormente era dado à TV, né, ele está migrando para as redes sociais, né? Hoje as pessoas, elas acompanham mais a campanha eleitoral em si pelo celular, pelo WhatsApp, do que pelo horário eleitoral gratuito, né? Aqueles horários pela manhã, ao meio-dia ou à noite nas propagandas eleitorais. Então, esse acompanhamento do eleitor pelos grupos de WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, por outras redes sociais, ela trouxe um impacto também decisivo nessas eleições, na medida em que candidatos que souberam se comunicar bem e souberam alimentar bem esse sentimento do povo, de como se comunicar, falando para o eleitorado através desse meio de comunicação, é também um grande salto do ponto de vista qualitativo da nossa democracia. E, para isso, também nós tivemos esse ponto positivo, que se de um lado há uma tendência de se usar cada vez mais as redes sociais, precisa-se ter a cautela de se evitar crimes, né, de fake news no processo eleitoral. Então, se o eleitor está olhando e acompanhando as eleições pelas redes sociais, mas você não tem uma atenção para combater as fake news, aí as eleições elas se deturpam, né? Porque a vontade do eleitor acaba sendo contaminada pelas fake news. E eu diria que, se a gente comparar um pouco as eleições deste ano com as eleições passadas, né, de presidente da República, claro que cada eleição é uma eleição, mas, em princípio, a gente pode afirmar que a Justiça Eleitoral esteve mais atenta, ou pelo menos teve mais mecanismos legais à disposição para combater as fake news. Eu trago um dado interessante, que é a quantidade, né, de contas de WhatsApp que foram canceladas, né, pela Justiça Eleitoral. Foram mais de 1.000 contas, né, de WhatsApp, foram quase 5.000 denúncias que a Justiça Eleitoral recebeu nas eleições deste ano com relação a fake news e uso de crimes eleitorais nas redes sociais. E isso motivou uma série de decisões da Justiça Eleitoral, ora cancelando contas, ora mandando retirar postagens, isso para garantir que as eleições acontecessem de forma limpa em todas as esferas. A esfera do rádio,
na esfera da TV, na esfera da campanha de rua e também da campanha digital, que foi o principal palanque onde os candidatos se comunicaram com o eleitor. E, doutor, acho que também essa campanha foi bastante expressiva, essa questão que o senhor falou, para realmente desmistificar, ou vamos dizer, tirar realmente de foco o que é achismo, o que realmente é verdade, né? Porque às vezes as pessoas usam a internet colocando, às vezes, opiniões próprias, achismos, e que isso acaba prejudicando um candidato ou outro. Isso é crime. Isso, exatamente. Então, você propagar notícias falsas, você propagar informações falsas, mesmo que você não seja o candidato, mas você compartilhou uma notícia que você sabe que é falsa, para atingir um candidato, atingir a honra do candidato, atacar uma determinada campanha eleitoral, você está cometendo crime de fake news, né? E esse crime tem penas graves, tem penas severas, a Justiça Eleitoral tem dado uma atenção relevante quanto a isso. Polícia Federal também está aí para investigar. Uma série de inquéritos foram abertos ao longo desse período do primeiro turno das eleições e também agora no segundo turno as instituições também vão estar funcionando para garantir a lisura do pleito e que o eleitor decida da melhor forma, decida de forma limpa, livre e consciente e sem fake news. Olha, o senhor acredita que a pandemia trouxe um impacto positivo para essa força da propaganda eleitoral por meio da internet, por meio das redes sociais? Eu diria que ela contribuiu bastante, né? Porque, naturalmente, as pessoas elas diminuíram a intensidade, seja as campanhas, seja o sentimento do eleitor de fazer campanha de rua, né? Então, a força da campanha de rua, a importância da campanha de rua, ela foi diminuída nessa eleição, seja decorrente da pandemia e seja decorrente do próprio crescimento natural da internet, das redes sociais no processo democrático. E isso aumentou com a pandemia. A pandemia foi um ingrediente a mais para aumentar a importância das redes sociais. E aí, a campanha de rua, a militância de rua passou-se para uma militância digital, né, para uma campanha digital, né, com propostas digitais, um programa de governo na área digital também, e isso tudo os candidatos buscando se comunicar com os eleitores através da internet e das plataformas digitais. E a Justiça Eleitoral optou por modelos em que pudesse fazer um controle disso, né, para garantir direito de resposta quando ocorrer abuso, quando ocorrer ataques, né, a adversários, além das críticas normais, né, quem é candidato sabe que pode estar sujeito a críticas, isso faz parte da democracia. Agora, na medida que essa crítica ela passa para a calúnia eleitoral, passa para a difamação eleitoral, passa para a fake news, aí a Justiça Eleitoral tem que intervir para garantir a normalidade do pleito. Doutor Daniel, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta a conversar. E não esqueça de acessar nossas redes sociais, o Instagram através do endereço TV Assembleia Pi, o YouTube é pelo Legislativo Pi e o Facebook é através do TV Alep.oficial. Um sonho que nasceu em junho de 2007 e que seguiu em constante evolução. Há 13 anos, o canal da cidadania liga assim piauienses aos fatos. E claro, informando de forma propositiva, sempre pautado na notícia precisa e em profissionais que crescem com a própria emissora, como Bruna e Ramiro, que falam dessa rotina produtiva na TV Assembleia. Bom, minha função aqui na TV Assembleia é dar suporte e manutenção no que a TV precisar. Se apresentou algum defeito, algum problema, a gente está em cima para fazer a correção. E assim a gente vai trabalhando para que a gente possa fornecer a melhor imagem, o melhor conteúdo para nossos telespectadores. A
a primeira coisa que a gente tem que fazer na produção quando chega é abrir todos os sites possíveis e procurar pautas interessantes, coisas interessantes que possam ir para os jornais, que são 3. Então a gente primeiro faz uma triagem do que é mais relevante, o que não é e o que vai entrar no jornal ou não. E aí depois disso a gente começa a entrar em contato com as pessoas responsáveis por dar as entrevistas e fazer a pauta, que é um guia para o repórter poder se orientar na hora de fazer a matéria. E seja quem capta imagens, edita ou divulga nas mídias digitais, a equipe sempre está bem sintonizada com a qualidade da informação, de uma emissora moderna e com uma programação múltipla. E a gente procura sempre colocar os melhores ângulos para que os nossos apresentadores tenham o melhor jeito de se comunicar com o público. O ambiente de trabalho é muito bom e a gente está sempre aprendendo alguma coisa e a diretoria também faz palestras sobre vários assuntos, saúde, sobre relacionamento. Então a gente está sempre aprendendo aqui na TV Assembleia. Na edição de imagens nós pegamos o bruto, que é a gravação realizada na rua, e juntamos com o off, que nada mais é do que a gravação realizada pelo repórter, que vocês, telespectadores, não veem. Nós fazemos uma modelagem e exibimos para vocês a parte mais legal, a parte mais bonita de toda a matéria. Ver aquele material que a gente produziu, que a gente criou, que a gente pensou para fazer ali no ar é muito gratificante e isso faz com que a gente tenha mais ânimo para trabalhar, que a gente consiga gostar mais ainda do nosso trabalho. Nas mídias sociais eu tenho a função de editar os vídeos, as matérias, o site, tanto que vai para o Legislativo Pi no YouTube, na fanpage, no Facebook, também no Instagram. A gente faz toda essa transição das mídias da TV para as plataformas digitais. E ao narrar toda essa história da primeira TV legislativa em sinal aberto do país, também posso dizer que cresci e evoluí profissionalmente, seja na execução das reportagens ou na apresentação em estúdio, assim como outros rostos que passaram por aqui e ajudaram a escrever essa importante história na comunicação do Piauí. E os colegas que diariamente fazem esse canal do bem e que informa com muita eficiência. O que eu mais gosto na TV Assembleia é esse dinamismo e a oportunidade de passar por vários setores. Quando eu comecei na TV Assembleia há 8 anos atrás, eu tive a oportunidade de começar como produtora de matérias, depois produtora de matérias especiais, passar desde a produção para a edição até chegar à apresentação. Isso dá uma oportunidade a gente, como jornalista, conhecer vários setores, ter contato com outras pessoas de setores diferentes. Bom, o que eu mais gosto na TV Assembleia é, sem dúvida, esse olhar diferenciado que a emissora tem, tanto para os produtos relacionados à cultura, quanto também para os produtos relacionados ao esporte. E o modo diferente de fazer televisão no estado do Piauí. O deputado Temístocles Filho tem um papel fundamental de animar o tempo inteiro e de dar todo o incentivo, e mais do que isso, as condições de funcionamento desta TV, junto com todos os deputados da Assembleia Legislativa, que também valorizam e apoiam o nosso trabalho, a equipe que começou, continuou, que hoje faz esse canal ser o que é, que se desdobra e que faz tudo para que essa TV consiga evoluir, que não é para o parlamento, não é para nós que fazemos essa equipe, é para você, telespectadora, para você, telespectador, que tem neste canal um forte aliado. O trabalho na TV Assembleia carrega em si um encantamento bem especial e que se multiplicou nesse período de pandemia da Covid-19, uma vez que o cotidiano mudou com o isolamento social. Mas o compromisso com a notícia, esse permanece inalterável. E agora tem um ambiente domiciliar como estúdio para repórteres e apresentadores darem cor e voz aos anseios da sociedade, com programas totalmente realizados em casa, garantindo proteção aos profissionais em home office e mantendo a qualidade reconhecida do Canal 16. E este momento de pandemia da Covid-19 talvez seja um dos mais desafiadores que estamos vivendo. Agora estamos tendo que nos reinventar. Essa dificuldade nos fez pensar e utilizar opções que a gente nem imaginava que eram possíveis, e a crise nos fez testar e dar certo, como controlar alguns equipamentos de forma remota e outras ferramentas. E isso nos permite que grande parte dos nossos profissionais da empresa
trabalhem de casa, de forma segura, sem pôr em risco suas vidas e dos membros de sua família. A vida mudou, os costumes estão em constante transformação e a incerteza do futuro é fundamental para a evolução. Nesses 13 anos de história, a TV Assembleia traz informação, dinamismo e seriedade na condução da notícia e principalmente compromisso com a verdade, porque esse é o canal que liga. Estamos de volta com o programa Palavra Aberta. Nós vamos continuar conversando com o advogado Daniel Oliveira sobre as mudanças jurídicas e seus impactos nas eleições de 2020. Doutor Daniel, no bloco passado a gente estava falando bem das fake news, né? E como a internet foi bastante impactante durante esse período de pandemia. Exato. Então, a importância da internet e das redes sociais, ela já vinha numa crescente, né? Desde 4 anos atrás, 6 anos atrás. Com a pandemia, houve uma série de restrições sanitárias que impediram dos eleitores se aglomerarem, impediram ou desmotivaram os eleitores a saírem de casa para as campanhas de rua. E isso aumentou ainda mais a importância da campanha digital. E os candidatos, nos termos da lei, puderam fazer uma série de ações, uma série de estratégias políticas e jurídicas nas eleições do ponto de vista da campanha digital. Então, esse foi um aspecto muito importante de que a pandemia também trouxe, né, aumentou a importância das redes sociais nas eleições de 2020. E como foi dito, paralelo a isso, teve a Justiça Eleitoral que também adotar uma série de cautelas e se resguardar para combater fake news e outras ações que ultrapassassem os limites da legislação eleitoral no âmbito da propaganda pela internet. Doutor, esses foram um dos impactos positivos que a pandemia trouxe para a gente nessas eleições de 2020. Mas quais foram, na sua opinião, os impactos jurídicos positivos deste ano? Eu diria o impacto jurídico de você ter um melhor controle, né, um melhor combate às fake news, ele é um dos saldos mais positivos da eleição 2020 do ponto de vista jurídico, né? A Justiça Eleitoral teve mais organizada. Pra você ter uma ideia, o TSE fez um convênio em parceria com o próprio WhatsApp, o próprio domínio WhatsApp, a empresa WhatsApp, para combater o compartilhamento de notícias em massa, né, e notícias falsas também. Então, as próprias redes sociais, elas que anteriormente faziam vista grossa ou diziam que não iriam participar em nada a respeito do processo eleitoral, elas estão sendo agora convidadas a participar do ponto de vista a evitar a propagação de fake news nas eleições. Isso no mundo todo, né? Isso, o Facebook tem também uma diretriz internacional, né? Todas as grandes redes sociais, elas estão preocupadas para que não sejam utilizados como instrumento para interferir negativamente na democracia dos países. E dentro desse contexto, aqui no Brasil também, houve uma atuação muito positiva da Justiça Eleitoral. Eu diria que esse é um impacto muito positivo. Doutor, eu acho que um impacto também bastante interessante que a gente tem que citar aqui é o uso das tecnologias, né? Hoje, com essas eleições de 2020, foi possível ver também que a gente trouxe muito eleitorado jovem, porque o uso das tecnologias foi importante, principalmente por conta da pandemia. A gente tem aí o e-título, né, que foi fácil justificar, apresentar na hora da votação, né, o título de eleitor, ou seja, medidas tecnológicas que realmente facilitaram bastante o pleito deste ano. Exato, o aplicativo e-título é um aplicativo desenvolvido também pela Justiça Eleitoral há algum tempo, mas que ele foi aperfeiçoado para garantir que o eleitor possa votar e também possa justificar, né? Lembrando que o eleitor tem até 60 dias após a eleição para justificar sua ausência, né? Se ele não justificar, ele pode ter problemas até de cancelamento de título, pagar multas,
e outras questões do ponto de vista de direitos políticos dele. E dentro dessa questão, toda a justiça ela passou a se informatizar melhor e mais, né, para garantir a segurança do pleito e garantir também mais segurança e conforto para o eleitor ir votar, né? Então, a Justiça Eleitoral também se organizou com o aplicativo e-Título e também se organizou com outro aplicativo para receber denúncias. Receber 2 viés. Um é a organização do eleitor, do banco de dados, da organização de documentos para ir votar através do aplicativo e-Título. Quem não votou, por exemplo, no primeiro turno, pode votar também no segundo turno, sem nenhum problema, usando o aplicativo e-Título ou também usando o documento físico, né, com foto, lá no dia da votação, agora no segundo turno. Mas o fato é que essas tecnologias, elas aproximaram o jovem, trouxeram esse eleitorado mais jovem para próximo da nossa democracia, para próximo do interesse de participar da eleição e do processo de votação. E, junto com isso também, a Justiça Eleitoral desenvolveu aplicativos para receber denúncia de corrupção, de compra de voto, de propaganda irregular, de fake news, né, para também que o eleitor possa ser um ator principal do ponto de vista também da fiscalização das eleições. Não só os partidos, não só as coligações, não só os candidatos, mas o eleitor também passa a ter um papel protagonista, tanto para votar quanto para fiscalizar o pleito eleitoral. E isso também através dos aplicativos existentes pela Justiça Eleitoral. Destaco aqui o aplicativo Pardal, um aplicativo que existe já desde a eleição passada e que nessa eleição também funcionou para permitir que o cidadão colabore do ponto de vista de denunciar qualquer irregularidade no pleito eleitoral. Além disso, tivemos as ouvidorias da Justiça Eleitoral, tivemos as ouvidorias do Ministério Público, dos partidos políticos, os próprios advogados, os advogados enquanto colaboradores, enquanto integrantes e representando os partidos políticos na Justiça Eleitoral, com denúncias, com ações, com direito de resposta para garantir exatamente o quê? A lisura do pleito, né? Essa atuação do advogado nas eleições ela é primordial para garantir a lisura e a legitimidade do pleito eleitoral. Doutor Daniel, do ponto de vista da Justiça Eleitoral, o senhor como representante, que avaliação o senhor faz desse primeiro turno que foi realizado no último dia 15 de novembro e a expectativa para o dia 29, que algumas capitais brasileiras vão ter o segundo turno, inclusive aqui em Teresina, no Piauí? Pois eu vejo que o primeiro turno ele foi muito positivo, né? Um saldo bastante positivo. Nós tivemos uma série de adversidades, né? A principal delas é a pandemia, mas em geral a principal preocupação que se tinha no pleito eleitoral, que era a abstenção, ela foi superada. O eleitor, graças a uma série de ações da Justiça Eleitoral, de conscientização, de fiscalização, e também de incentivo ao eleitor para ir votar, né? O eleitor compareceu bem às urnas. Então, a abstenção ela foi dentro da normalidade, não houve uma grande abstenção, como se pensava outrora que pudesse ocorrer, né? Aqui no Piauí também isso aconteceu. Então, abstenções normais, entre 15% e 20% do eleitorado, que é o que acontece toda a eleição, né? E aqui em Teresina estamos nos preparando aí para o segundo turno das eleições e acredito que também da mesma forma o eleitor vai se fazer presente, exercer o seu direito enquanto cidadão e tomar a melhor decisão que ele acha que é correto para a sua cidade, para o futuro da sua cidade. É isso que a gente quer, que o eleitor participe, decida o futuro da cidade a partir do seu voto, né? É importante votar no segundo turno. Quem não votou no primeiro, repito, pode votar no segundo turno sem nenhum problema, independente de quem votou ou em quem votou, mas o povo compareceu e foi às urnas, e isso se deve a um conjunto de fatores, mas principalmente a atuação correta da Justiça Eleitoral. Você vê aí países como os Estados Unidos, que se consideram a maior democracia do mundo, mas até hoje não se tem um resultado final das eleições.
né? E aqui nós tivemos um pequeno atraso no primeiro turno na Justiça Eleitoral brasileira, mas se comparado a outras democracias, a grande democracia brasileira, considero que essa sim é a maior democracia do mundo, é a democracia brasileira. Ela teve resultados rápidos e 11 horas da noite, do mesmo dia da eleição, você já tinha o resultado de todas as cidades, da maioria das cidades do Brasil, aquelas que não puderam se encerrar antes da meia-noite, mas nas primeiras horas da manhã da segunda-feira já tinha o resultado finalizado, o resultado proclamado pela Justiça Eleitoral da primeira instância de cada cidade do Brasil. Então isso é magnífico, isso mostra exatamente a capacidade do povo brasileiro, do tanto que nós somos afetos à democracia, ao exercício do direito de voto e, além do comparecimento, essa organização, essa logística da Justiça Eleitoral. E ressalto que o pequeno atraso que teve, né, no primeiro turno das eleições, ele não foi um atraso por irregularidade na urna eletrônica, por irregularidade da Justiça Eleitoral, não. Foi um atraso fruto da centralização de dados da Justiça Eleitoral, né, em Brasília. Toda a contabilidade dos votos ficou centralizada em Brasília, antes era nos TREs, para se evitar ataques de hackers, né? Então foi uma coisa pensada anteriormente, teve o atraso, mas pelo menos não tivemos nenhum ataque cibernético que prejudicasse a contabilidade dos votos ou que afetasse o direito do eleitor ou a opção do eleitor de votar. E aqui é importante reafirmar a segurança do voto e da urna eletrônica. A urna eletrônica é um grande um dos meios mais seguros, né, que a gente tem. Democrático e tecnológico do Brasil, né? E o Brasil ele dá um exemplo para o mundo, e o Piauí também, em termos de segurança da votação com o uso da urna eletrônica. Pois não, você ia falar? Acho que um dos meios mais seguros até hoje, né, comprovadamente, é a urna eletrônica. Exato. A urna eletrônica, todo ano, a cada eleição, você tem auditoria, peritos da Polícia Federal, auditores, né? Você se pensa, cabeças pensantes aí de todo o mundo para imaginar ou simular situações em que possam prejudicar a votação ou influenciar na votação, e a cada ano a urna eletrônica se mostra mais segura e a cada ano a Justiça Eleitoral investe mais em segurança na votação, em segurança na contabilização dos dados, na organização dos dados da Justiça Eleitoral e na proclamação dos resultados. Então isso tudo é fruto de um trabalho imenso da Justiça Eleitoral com relação ao pleito, ao resultado do pleito e a garantir a segurança das eleições. E a mesma segurança que nós tivemos no primeiro turno, nós teremos nesse segundo turno, e por isso é importante reforçar aqui o convite para que todos os eleitores compareçam no segundo turno e votem para decidir o futuro da sua cidade, naqueles municípios que têm segundo turno. Tá, ok, e aqueles então que têm primeiro turno, é importante que encerrou a votação do primeiro turno. O que é que a lei garante? Garante a formação de uma equipe de transição, né? Então, os prefeitos eleitos, eles já podem apresentar uma equipe de transição para o atual prefeito, dizendo e querendo organizar a troca de informações para quê? Para que o prefeito eleito, a partir de 1º de janeiro, ele tenha as melhores condições já de tomar as primeiras grandes decisões na sua gestão. Tá aí, então, importantes informações repassadas pelo Dr. Daniel Oliveira. Eu gostaria de agradecer a entrevista, tá bom? Muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Obrigado a todos, obrigado você também pelo espaço, pela atenção. E parabéns aí pelo Palavra Aberta, né? A cada semana, a cada dia, trazendo temas relevantes de interesse da sociedade piauiense. E um abraço a todos da TV Assembleia. Obrigada, doutor Daniel. Uma ótima tarde. Boa tarde.
E olha, você também pode acompanhar a nossa programação nas TVs por assinatura. Na NET, no canal 7, na Vivo pelo canal 9 e na Oi TV pelo canal 215, na Sky pelo canal 316.1. Palavra Aberta de hoje fica por aqui, desejando a você uma ótima tarde. Até mais. Tchau.